Boa tarde, queridos amigos. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que me ouvirão neste momento, que estão me ouvindo aí, né? Do outro lado da telinha. Obrigado por vocês estarem me acompanhando no canal. Obrigado pelos inscritos. E desde já deixa um likezinho aí, meus amados. Deixa um joinha, um like. Se inscreva no meu canal também, tá? Para ajudar a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe. Hoje eu quero trazer um vídeo falando sobre a palavra de Deus, né? Então eu quero mostrar para vocês que eu aqui em casa tenho alguns exemplares, né? Eu tenho um livro que é um dos mais antigos, que é esse livro aqui, que é o livro de Thompson. Tem uns mais recentes também, que são esses dois livros aqui, que é de Ferreira de Almeida. Tem esse livro aqui que é antiguinho também, que é a Bíblia Católica, TEB, né? E tem o Novo Testamento em grego, também é bastante antiguinho, Novo Testamento em grego. E o mais recente, e esse é o meu esquindinho, meu queridinho, né? É a Bíblia Judaica Completa, que eu comprei da Chamada da Meia-Noite. Bíblia Judaica Completa. Então eu quero começar trazendo uma palavra, vou ler com vocês dois versículos que estão no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Vai dizendo assim, ó: E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está escrito no livro de Thompson, né? E aí a gente vai ver aqui na Bíblia Judaica. Vai dizendo assim, olha, capítulo 14, está na página anterior, capítulo 14, versículo 6. Versículo 6 está por aqui. Aqui, versículo 6. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua, né? Aí vai dizendo assim, ó: Yeshua disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vocês veem o que Jesus sempre dizia: ninguém vem. Jesus disse: ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um, né? Então ele dizia: ninguém vem ao Pai, vem a Ele, ao Pai, senão por mim, que é Ele próprio, Jesus. Então essa é a palavra de Deus nesses versículos de João, que confirma que Jesus é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, somente por Ele. No livro de Ferreira de Almeida, também deixei aqui em aberto, o capítulo 3, versículo 16, muito conhecido de nós, crentes em Jesus, né? E dos cristãos fervorosos de outras denominações, que vai dizendo assim, ó: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, esse vídeo de hoje é para dizer a vocês que a Bíblia é o único livro que tem a autoridade para falar das coisas concernentes a Deus. A Bíblia é o único livro escrito em toda a terra, em todos os tempos, que tem autoridade para falar das coisas de Deus, para falar da sua criação, desde lá no início, em Gênesis, né? Desde o início, em Gênesis, no Bereshit, até o Apocalipse, até o final dos tempos, que está lá em Apocalipse, né? E aqui, né, na minha Bíblia hebraica, vai dizendo revelação. Então, Apocalipse, na Bíblia hebraica, era traduzida como revelação. Olha que maravilha, né? Então, nós sabemos, amados, queridos irmãos e irmãs e amigos, que a Bíblia é a única autoridade. Então, tem pessoas que creem em N coisas por aí. Tem pessoas que dão ouvidos a fábulas, a lendas, né? De como foi criado o mundo, como foi criado o universo, o cosmos, né? Mas não dão ouvidos à verdadeira palavra, ao verdadeiro livro que tem essa autoridade. E por que eu posso dizer que a Bíblia ela é a autoridade? Né? É a única autoridade, porque ela é a única que tem o registro, né, de Deus se fazendo visto pelos homens.
É o único que tem o registro, é o único livro que tem o registro em que Deus falou face a face com o homem. É o único que tem o registro em que Deus entregou seus mandamentos. É o único que tem o registro mostrando Deus acompanhando o seu povo, aquele povo que ele elegeu para si, né? Acompanhando aquele povo durante anos. E ainda continua acompanhando, irmãos. Ele ainda continua. O povo de Israel continua sendo o povo de Deus. Eles continuam sendo. O único problema deles é não crerem no Senhor Yeshua, que é Jesus. É o único problema deles. Mas eles creem no Deus verdadeiro, no Deus vivo, né? E aí o adversário, que é Satanás, ele se levanta contra tudo que é Deus, né? Ele se levanta contra Deus e contra tudo que é de Deus, melhor dizendo. Ele se levanta. Então ele é adversário de Deus, e portanto ele é adversário de todos os judeus, ele é adversário de todos os cristãos, sobretudo os evangélicos, né? Que creem no Senhor Jesus e que creem nas Escrituras como ela é, né? Ou seja, não fazer imagens para si, não idolatrar, essas coisas que a gente observa bem e procurar andar da forma mais correta que Jesus nos ensinou, né? Então ele é adversário, ele vai contra todos nós. Mas infelizmente nos dias de hoje, nos tempos atuais, a tecnologia está ajudando muito a ele, né, a enganar as pessoas. Porque Satanás, ele veio para enganar mesmo, para roubar e destruir. E ele existe desde o momento em que ele foi banido do céu, porque ele quis se mostrar igual a Deus, né? Ele quis ser igual a Deus. Então Deus baniu de lá. Ninguém pode ser igual a Deus. Quem pode, né? E Deus é o nosso Pai, uma pessoa, é a pessoa de Deus. Ele é um ser pessoal, ele não é uma energia, ele é um ser pessoal, né? Que habita nas regiões lá do alto, no Altíssimo. Lá ele tem o seu trono, né? E de lá ele nos observa, né? E ele também está em nós com o Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo, né? Jesus nos salvou e o Espírito Santo habita em nós, conforme prometido pelo próprio Jesus. Então o que eu quero trazer para vocês é que a palavra de Deus é a única autoridade de regra, de fé e prática para a gente dizer que Deus é o Altíssimo, Criador dos céus, da terra e dos mares e de tudo que neles há. Então, que não existem cosmos, que não existem ETs, extraterrestres, que não existem nada disso, que a criação ela surgiu exatamente conforme está escrito aqui no livro de Gênesis, né? No princípio criou Deus. Deus criou todas as coisas lá no princípio. E assim ele foi fazendo. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, até que por último ele criou o homem, o ser humano, né? A sua imagem e a sua semelhança os criou. Então a Bíblia não iria mentir em dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus, quando de repente existam outros planetas com seres ainda superiores que nós. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, entre os mortais nós somos os superiores. Nós somos racionais e somos superiores. Não existe um ser mais superior a gente. Não existe. O que existe são espíritos. Os anjos de Deus, que estão a serviço de Deus e dos homens, né? Os anjos, eles vêm a serviço de todos aqueles que creem em Deus. Somente de quem crê em Deus que eles estão a serviço. Eles acampam ao nosso redor, nos ajudam, nos protegem. E tem os demônios, que estão a serviço do chefe deles, que é Satanás. Porque Satanás, quando foi banido, ele enganou 1/3 dos anjos no céu. E todos esses anjos desceram com ele, foram todos expulsos de lá, né? E hoje eles estão aí, nas regiões infernais, eles vivem, habitam nas trevas e perturbando as pessoas, enganando as pessoas, enganando. E como eu falei, a tecnologia tem ajudado as pessoas a serem enganadas. Então, eu estou gravando isso hoje porque tem um porquê, né? Hoje eu discuti no bom sentido com uma pessoa que eu considero muito essa pessoa, por sinal, né? Mas que crê nessas coisas, ele crê nessas coisas, na forma da criação que, segundo as escrituras lá egípcias, dizem,
né? Escrituras, que eu digo, livros, né? Todo um conhecimento egípcio da criação, do que existe fora da terra, é tudo pagão, amados. Tudo pagão. Assim como a Grécia crê nos deuses do Olimpo, é tudo pagão. Nada disso é verdade. Satanás ele consegue enganar porque ele tem o poder de se transformar em anjos de luz. Se ele tem o poder de se transformar em anjo de luz, ele vai aparecer bonitinho para as pessoas. Ele vai aparecer para as pessoas de forma que as pessoas gostem. Ele vai criar coisas para as pessoas gostarem. Não, é dessa forma que, com certeza, é dessa forma que o mundo foi feito. É dessa forma, existe um universo inteiro cheio de planetas e planetas habitados. Né? Nós somos visitados de vez em quando por eles. Eles são mais inteligentes, são superiores. E Satanás faz isso, amados. Mas, na verdade, o homem, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E não há outra criatura, né? E eu ainda digo para vocês que eu não creio em planetas. Eu não creio, porque a Bíblia diz que Deus criou os luminares. E quais são os luminares? O Sol para iluminar de dia, a Lua para iluminar a noite e as estrelas. É só o que a Bíblia diz. Deus não fala aí que há galáxias, que há um universo expandindo. Isso tudo, além de fábulas, também vem da ciência, que tenta explicar a criação de outra maneira. É claro, a ciência não vai explicar de uma forma teológica, ela vai explicar da maneira científica. E aí ela tenta, de N maneiras, explicar a forma como tudo surgiu. Então, quando eles chegam lá no Big Bang, a grande explosão, parou ali, eles não conseguem explicar mais daí para trás. Eles não conseguem, eles não têm condição de explicar, porque nada é provado, né? E ciência só é ciência quando ela prova alguma coisa. Então, enquanto eles usam de teoria para a criação, na verdade eles não estão nem sendo ciência, porque eles não têm como provar, não é verdade? Até mesmo a forma que do homem ter se evoluído, né? Hoje o Homo sapiens, houve o Homo neandertal, o Homo não sei do que, né? Todas essas formas humanas que existiu segundo a ciência, não se tem como provar. Nunca se achou verdadeiramente ossadas para dizer, olha, esse aqui foi o homem de Neandertal. Esse aqui foi o homem Cro-Magnon. Esse aqui é o Homo sapiens, né? Não tem. Porque então eles não têm como provar, não tem como mostrar que é ciência nesse sentido, né? Mas nós que cremos na palavra de Deus, sabemos que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é a única autoridade de regra, fé e prática para a gente poder seguir a nossa vida, nosso caminho, né? É a única. A gente não pode desviar o nosso pensamento, amados. E nem deixar que ninguém tente nos desviar, porque nós conhecemos a verdade. Porque se nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, nós conhecemos a verdade. Porque nós lemos a palavra de Deus não como pessoas comuns. E eu chamo as pessoas comuns aquelas pessoas que não são crentes, que não são cristãs, que não se converteram a Jesus. Vivem uma vida comum, da sua maneira, né? Então essas pessoas, quando leem a palavra, elas entendem da sua maneira. E aí surgem N interpretações. Mas uma pessoa cristã, genuína, que tem o Espírito Santo de Deus, quando ela lê a palavra, ela vai entender o que está escrito na palavra, porque o Espírito Santo ele vai nos fazer entender. Jesus disse que viria o Consolador, ele falou para os seus discípulos naquela época, né? Virá o Consolador e ele falará tudo o que eu disse para vocês, ele vai fazer vocês entenderem, vai fazer todas as pessoas entenderem o que eu disse. Porque ele vai estar com vocês. É exatamente isso. É mais ou menos assim que o Senhor falou, né? Eu estou acrescentando mais um pouquinho. Ele falou, nós iríamos entender porque o Espírito Santo ia nos fazer entender. Então eu não leio com meus olhos carnais, meus olhos físicos. Eu leio também, é óbvio, eu tenho que ler com meus olhos físicos, né? Eu não posso fechar os olhos e tentar ler, que eu não vou conseguir. Eu leio com meus olhos físicos, tenho o meu entendimento com a minha razão, porque eu não posso me anular. Não tem como me anular, né? Mas o Espírito Santo que habita em mim, é que ele vai fazer eu entender isso aqui.
Porque quando eu não era convertido, amados, né? Antes eu me converti há 26 anos atrás e 2 meses, praticamente. Né? Há 26 anos atrás eu me converti, e bem antes disso, uma vez eu ganhei uma Bíblia. Me lembro, como se fosse hoje, eu ganhei uma Bíblia. Não me lembro de quem foi, eu acho que foi de uma tia minha, hoje falecida. E eu fui tentar ler a Bíblia a partir de Gênesis. Irmãos, eu não entendia nada do que estava escrito. Eu não entendia. Eu entendia que estava escrito como um livro que ele é. Né? A gente entende, como um bom leitor do português, a gente entende, mas eu não entendia qual era a mensagem que estava querendo me dizer, eu não entendia nada, então o livro se tornou cansativo e eu não dei sequência, eu fechei a Bíblia e não li mais, porque eu não conseguia entender o que era tudo aquilo, e ainda ficava assustado, quando eu via certas coisas, eu ficava assustado, eu falei assim, esse livro é muito ruim, era esse o meu pensamento, é muito ruim, não vou ler, e aí eu não li, né? Somente depois, quando eu me converti em Cristo, e que eu também ganhei uma Bíblia, que na época que eu me converti eu não tinha nem emprego, estava desempregado, só tinha acabado de estudar, tinha acabado de me formar, então eu ainda estava desempregado. E aí na igreja que eu comecei a frequentar, eles me deram uma Bíblia, alguém me deu uma Bíblia, não quis dizer quem foi, mas me deu uma Bíblia, e quando eu levei para casa, eu comecei a ler toda ela, eu comecei a ler o Novo Testamento, né? O Espírito Santo me fez isso. Foi o Espírito Santo que me fez ler a partir do Novo Testamento. Eu não comecei lá de Gênesis. E aí eu fui lendo e fui entendendo. Além de entender, eu fui vendo algumas passagens que estão escritas aqui, que aconteceram comigo, como, por exemplo, a vinda do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos faz entender esse livro. Por isso ele não é um livro comum. Ele não é um livro escrito por um homem comum. Ele foi escrito por um homem, inspirado por Deus. No Antigo Testamento, profetas escreveram inspirados por Deus, porque Deus disse, assim diz o Senhor, assim Deus está falando, né? Então era sempre assim, os profetas falavam em nome de Deus, porque Deus mandava eles falarem. Tinha que falar o que Deus queria, não o que os reis ou o que os outros queriam ouvir, mas que Deus queria que eles ouvissem, porque Israel, né, foi um povo muito difícil, né? Errava muito. E olha que Israel via ali Deus, né? A glória de Deus ali o tempo todo, mas eles erravam volta e meia. Então Deus levantava o profeta. Começou lá por Moisés e depois foi levantando profetas, amados. Até que chegou Jesus Cristo, que foi anunciado no Antigo Testamento, desde os primeiros livros, né, do Pentateuco, que os israelenses chamam de Torá, né? O povo judeu chama de Torá. Lá em Gênesis, o Moisés, eu acho que já está em Moisés mesmo, no Gênesis, se não me engano. Se não é, Gênesis é nos primeiros livros, não estou muito recordado. Moisés estava falando da vinda de Jesus. Moisés anunciou a vinda de Jesus. Vai virar um profeta igual, semelhante a mim, a ele vocês terão que ouvir. E a maioria não ouviu, não deu crédito a Jesus. Então eu tenho esses exemplares, né? E essa aqui de Ferreira de Almeida, né, está escrito assim, no capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos nós que cremos em Jesus verdadeiramente, primeiro Jesus nos aceitou, depois nós o aceitamos, ou seja, nós pedimos, imploramos para ele ser nosso Senhor, nosso Salvador, pessoal, né? E aí a gente passa a ter direito à vida eterna, passamos a ser chamados filhos de Deus, porque Jesus nos dá esse direito, e passamos a ter a vida eterna se permanecermos do Senhor, né? Se permanecermos. Não adianta eu aceitar Jesus e ficar com ele um tempo e depois abandonar, não quero mais, cansei. Não se cansa do Evangelho, não se cansa de uma vida cristã, né? Às vezes a gente fica fatigado pelas coisas que a gente vê, pelas coisas que a gente ouve, que muitas das vezes dói o coração da gente. Mas a gente não se cansa do Senhor jamais. Eu não me canso jamais do Senhor. O Senhor é tudo para mim. Jesus é meu grande amor. Ele é o meu primeiro amor e o meu grande amor, né? Então eu não me canso jamais dele, não me canso do seu Evangelho. Não me canso da sua palavra. Tanto que eu falo sempre que eu tenho que falar, eu falo como estou fazendo agora.
Então eu tenho esses exemplares. Tem essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia católica, né? Que é uma Bíblia igual à nossa. A diferença é que ela tem alguns livros que a gente chama de apócrifos, porque são livros que a gente entende que não são inspirados, mas o restante é a própria Bíblia, né? Tem tanto valor quanto as nossas Bíblias. E aqui eu tenho um exemplar em grego, do Novo Testamento em grego, que também está no livro de João, olha. Catá e Oanã, né? Carta de João, né? Livro de João. Acho que Catá é livro ou é carta, uma coisa assim, não lembro direito. Mas Oanã é João. Engraçado que aqui em hebraico, João está escrito, deixa eu ver aqui, Yoshanã, né? Yoshanã. E no grego ele está escrito Ioanã, bem semelhante, né? E aí no português propriamente dito, está escrito João, transliterado para o português João, né? Então, no livro, no grego, no capítulo 14, versículo 6, vai falando a mesma coisa que a gente leu nos outros livros, que está escrito em português. Legei autó, Jesus. E disse Jesus, né? Egoi-mi, eu sou, rodós, o caminho, kai aleiteia, eu sou o caminho, a verdade, kai de zoe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Rodes archetai pros tom patera eime de emo. Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, patera, né? Senão por mim, me de emo, né? Então, está escrito em grego. Eu sei um pouquinho, irmãos, não sei muito não, tá? Eu estudei no seminário grego e eu me dediquei um pouquinho porque eu gostei muito do grego. E o hebraico é muito mais confuso, eu não consegui muita coisa, né? A única coisa do hebraico que eu gravei bem é as primeiras palavras de Gênesis, que é Bereshit bara Elohim, que quer dizer, no princípio criou Deus. E o restante eu me esqueci. Mas é isso, a palavra de Deus esteja em português, esteja no grego, esteja em hebraico, esteja em japonês, esteja em espanhol, qual for o idioma, ela é o único livro de regra, de autoridade, de fé e prática para nós. E as pessoas deveriam observar a Bíblia, como uma verdade única, né? Que Deus anuncia o princípio e anuncia o fim. Deus anuncia o princípio em Gênesis e o fim em Apocalipse. Mas também Deus anuncia o fim no início em Gênesis e anuncia o princípio no fim, porque Deus, o nosso Deus, é o Deus que anuncia o princípio no fim e o fim no princípio. Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Deus Yahvé, Deus tremendo, Deus Adonai, né? O Adonai, Deus, nosso Pai. Adonai quer dizer Senhor. Adonai, Deus, nosso Pai, ele é eterno, sempre foi o que é e sempre será. Né? Ele é imutável, foi ele que criou todas as coisas, ele criou inclusive os anjos, e com os anjos Satanás, que era um anjo também, né? Que se rebelou. Ele criou todas as coisas. Então, é na Bíblia que está registrado que ele é o Criador, é na Bíblia que está registrado que Jesus é Deus Filho, o único Filho de Deus, é na Bíblia que está registrado que nós receberíamos o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, e que habita em nós, e se nós somos crentes verdadeiros, nós não podemos negar que nós temos o Espírito Santo, porque a gente sente o Espírito Santo, porque a gente ouve o Espírito Santo, porque ele fala conosco, porque nós sentimos a presença dele. Enfim, a gente não tem como negar uma coisa que a gente tem como experiência, né? Então a gente tem que ter a Bíblia como regra de fé e prática mesmo, e crer que ela é a única autoridade. Não existem outras. O que as pessoas conhecem por aí são lendas, são fábulas, né? Lendas de como surgiu a criação, fábulas de como surgiu